Paz, pessoal. Hoje a gente começa o nosso desafio no staff sobre os heróis da fé. E quem eu escolhi para estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto foi o profeta Jeremias, que nesse mês eu tenho lido aí os capítulos lá de Jeremias, e tem uma parte que, quando eu tava pensando, né, que ia falar sobre a fé, que eu me lembrei dela, que foi uma das partes que mais me impactou quando eu tava lendo esse livro. Que é lá no capítulo 20, a partir da segunda parte, lá do versículo 7, até o finalzinho lá do 11 também, que ele vai falar assim: Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Então, essa parte aqui, para quem não conhece a história, né, toda de Jeremias, ele foi um profeta que Deus conduzia ele lá, trazia a palavra pro povo de Israel, sobre a Babilônia, que não era para eles continuarem lá, que ia ter toda uma situação ali, e que Deus estava trazendo uma palavra para Jeremias, que era a palavra de Deus. E para os outros profetas estava falando o contrário, que não ia ter essa destruição, que era para todo mundo ficar tranquilo. E nisso as pessoas perseguiam Jeremias, porque achavam que ele estava inventando, sendo que ele era o que estava falando a verdade ali do coração de Deus. E quando chega nesses versículos, é algo que me chamou muita atenção, que por mais que ele estava contrário ali, à aprovação humana, que ele estava, o povo estava perseguindo ele, tava todo mundo se revoltando contra ele, ele manteve a fé dele na palavra de Deus. Ele sabia a quem ele estava ouvindo, quem que era que estava falando com ele. Porque ele poderia ter mudado, né? O povo tá tudo contra mim aqui, estão querendo me destruir, então eu vou falar o que todos os outros profetas estão falando, que assim o povo vai ficar do meu lado, vai querer me ouvir. Só que não, por mais que teve toda a perseguição, ele continuou firme ali, porque ele sabia que aquele que estava falando com ele era Deus, e a palavra de Deus que era a verdade. Teve um momento até que ele quis, né, dar uma balançada lá, que foi a parte que ele falou de que ele até pensou, né, mas se ele pensa nisso, se ele diz que ele não vai mencionar, não vai mais falar no nome de Deus, começa a arder um fogo no coração dele. E muitas vezes a gente pode passar por esse caminho. Quem nunca, né? Que Deus trouxe alguma coisa ali, ainda mais quando a gente tá aprendendo a discernir a voz de Deus. Só que se a gente fica guardando aquilo, começa a gerar uma inquietação. Para Jeremias era muito sobre esse fogo que começava a queimar no coração dele até ele precisar falar aquilo. Então ele não conseguia reter aquilo que Deus estava direcionando ele falar, por mais que aquilo muitas vezes gerasse perseguição. E para mim isso é um exemplo de fé muito grande, né? Ainda mais nos tempos aí que a gente tem vivido. É algo que Deus me ministra muito sobre da gente não se omitir, né? Da gente falar aquilo que precisa ser dito, mesmo que seja algo desconfortável. Para Jeremias causava perseguição, todo mundo achava que ele era doido ali, que ele era o falso profeta, sendo que ele era o profeta verdadeiro, que estava falando que estava no coração de Deus. E é um exemplo de fé por isso, porque por mais que teve as perseguições, por mais que ele recebeu o julgamento das pessoas ali, do povo, que Deus estava querendo falar, ele se manteve firme. E ainda que tentou dar uma vacilada ali, ele tinha essa consciência
Ele não, que é a famosa frase, né? Quem ama mesmo a Deus não consegue pecar em paz, não consegue ficar desviar ali completamente do caminho de Deus, porque aquela chama começa a queimar. E foi isso, gente, a história de Jeremias aí, que é o meu exemplo de fé. Deus abençoe vocês.